Muito boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta esta sessão ordinária do Colendo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, o eminente Procurador de Justiça, Dr. José Vicente de Pierro, aos senhores e senhoras advogadas presentes, bem como aos nossos servidores da Justiça. Abrindo a pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento do excelentíssimo desembargador Carlos Paulo Travaim, já aposentado, óbito ocorrido em 26 de abril. Também enviaremos votos de pesar à família do juiz Rubens Gunter, aposentado, falecimento ocorrido em 26 de abril também. Votos de pesar à família da senhora Francisca Vaitskevicius Santo André, mãe da doutora Renata Vaitskevicius Santo Andrea Vitaliano, falecimento ocorrido em 28 de abril. E também a família do senhor Jaime Garcia dos Santos, pai do excelentíssimo doutor Jaime Garcia dos Santos Júnior, juiz de direito assessor do decanato desta Corte de Justiça, falecimento ocorrido na data de hoje. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. ADIM, números 10 a 24, 26 a 28, 31 a 35, 37, 39 a 41. Agravo, números 1 a 4, conflito de competência 5 a 7, embargos de declaração 47 a 49 e 51, incidente de arguição de inconstitucionalidade civil 52 a 54, mandado de segurança 55 a 59, representação criminal 62 a 65. Sobras do desembargador Matheus Fontes, números 25, 30, 42, 50 e 61. Adiados a pedido do desembargador Nuevo Campos, número 36, de relatoria da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, e número 38, de relatoria do desembargador Gomes Varjão. Destaque do desembargador Carlos Monerá, número 29 de ordem, relator o desembargador Luiz Fernando Nishi. Suspendendo a pauta judiciária, vamos à pauta administrativa. O número 1 de pauta já foi julgado, feito que corre em segredo de justiça. O número 2 de ordem trata-se de recurso em expediente administrativo em que é relator o eminente Corregedor-Geral da Justiça, com o voto 43.770, é recurso interposto pela doutora Tânia Regina Poi, advogada, contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º, da Resolução 135 de 2011 do CNJ. Tem a palavra o eminente Corregedor. Bom, aqui é um recurso interposto contra uma decisão que arquivou uma reclamação disciplinar, por uma parte que se sentiu prejudicada por uma sentença proferida em uma ação monitória, que, aliás, já transitou em julgado. E é uma ação monitória agitada pelo Banco do Brasil contra uma servidora pública, que rejeitou os embargos à ação monitória e entendeu que o crédito cobrado pelo banco era devido. E é uma questão estritamente jurisdicional. Ela também reclama que não foi feita uma prova pericial, que é uma matéria estritamente jurisdicional, e diz que ela, para ajuizar uma ação, ajuizou uma ação rescisória, mas foi negada a gratuidade. Também é uma questão somente jurisdicional, de tal forma que não vejo aqui o menor indício, por mais tênue que seja, de qualquer infração disciplinar, e meu voto é no sentido do desprovimento do recurso. Muito obrigado. O eminente corregedor propõe seja negado o provimento ao recurso. Matéria está em discussão.
Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Número 3 de ordem, cuida-se de ofício do desembargador Roberto Maia Filho, atual presidente da segunda Câmara reservada ao meio ambiente, solicitando o seu desligamento da referida Câmara a partir de 12 de maio, próximo futuro. Matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram a solicitação de desligamento. Número 4, permuta solicitada pela doutora Camila Marcelo Ferrari Arcaro, juíza de direito da primeira vara criminal da comarca de Santa Bárbara do Oeste, e pelo doutor Iberê de Castro Roxo Dias, juiz de direito da vara da infância e da juventude protetiva e civil da comarca de Guarulhos, ambos de entrância final. O pedido atendeu aos requisitos previstos no artigo 88 do regimento interno deste Tribunal de Justiça. A matéria está em discussão. Por votação unânime, deferiram a permuta. Número 5 de ordem, cuida-se de minuta de resolução que dispõe sobre a elevação da comarca de Birigui à entrância final. O ofício subscrito pelo juiz de direito da comarca de Birigui, solicitando a elevação da comarca, há um parecer favorável da Igreja Corregedoria Geral de Justiça e um despacho de minha lavra remetendo os autos a este colendo órgão especial. A matéria está em discussão. Por votação unânime, deferiram o pleito de elevação da comarca de Birigui à entrância final. Número 6 de ordem, trata-se de uma proposta de retirada de projeto de lei complementar número 40 de 2024, que dispõe sobre a criação de 30 cargos de médico judiciário nas especialidades de clínica geral, urologia, ginecologia, obstetrícia, psiquiatria e medicina do trabalho. Eu já enviei a Vossas Excelências todo o material e a justificativa das razões dessa proposta, de modo que a matéria está em discussão. Tem a palavra o eminente desembargador Damião Covelo. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir vênia e vou votar contra, porque o Tribunal de Contas também criou os 37, um projeto com 37 cargos de médicos para serem criados. Ele é muito menor do que nós. O tribunal estava tentando recompor uma falta de pessoal nesse campo específico da saúde, que é muito importante. Eu acho que era razoável se manter a orientação que estava sendo seguida. Então, por esses motivos, eu estou votando contra nesse caso e declaro o voto. Muito obrigado. Matéria permanece em discussão. Indago se alguém acompanha o eminente desembargador Damião Covelo. Por votação, por maioria de votos, aprovaram a proposta de retirada do projeto de lei complementar 40/2024, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vossa Excelência declara, eu não entendi isso, com declaração de voto do eminente desembargador Damião Covelo. Assim fica decidido. Número 7 de ordem, minuta de projeto de lei que dispõe sobre a extinção de cargos de auxiliar de saúde judiciário, enfermeiro judiciário e médico judiciário do quadro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também no mesmo diapasão já fiz os devidos esclarecimentos aos ínclitos membros do colendo órgão especial e tem a palavra também o desembargador Damião Covelo. No mesmo sentido, senhor presidente, também declaro e voto contra. Por maioria de votos, aprovaram a minuta de projeto de lei, vencido o eminente desembargador Damião Covelo, com declaração de voto. Número 8 de ordem, convocação de magistrados. São dois ofícios. O primeiro deles, ofício do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, informando a prorrogação da convocação dos doutores Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Araras, Daniel Diego Carrijo, juiz de direito da vara da comarca de Brodowski,
Gisela Aguiar Vanderlei, juíza de direito auxiliar da comarca da capital, e Luiz Felipe Souza Fonseca, juiz de direito da vara da comarca de São Bento do Sapucaí, para prestarem auxílio excepcional e de forma remota no período de 21 de abril a 20 de outubro, sem prejuízo de suas varas e designações. O segundo ofício, que foi pautado em aditamento, também é do ministro Herman Benjamin, informando a convocação da doutora Érica Marcelina Cruz, juíza de direito da vara de juizado especial e criminal da comarca de Botucatu, e dos doutores Aristóteles de Alencar Sampaio, juiz de direito da segunda vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, na comarca de Campinas, e João Carlos Germano, juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Taubaté, para prestarem auxílio excepcional e de forma remota no período de 28 de abril a 20 de outubro, também sem prejuízo de suas varas e designações. São aquelas convocações para auxílio esporádico junto ao Superior Tribunal de Justiça. A matéria está em discussão. Deferiram as convocações por votação unânime. Número 9 de pauta, indicações para provimentos de cargos. Agora, número 9, 10 e 11. Indicações para provimentos de cargos de entrância final, entrância intermediária e entrância inicial. Todos os expedientes já foram encaminhados a tempo a Vossas Excelências, então eu coloco em discussão esses três itens, 9, 10 e 11. Matérias em discussão. Por votação unânime, aprovaram as indicações de promoções para as três entrâncias. Número 12, minuta de resolução que altera a resolução 896 de 2023 para ampliar a composição das turmas recursais do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo e promover ajustes correlatos. Parecer conjunto da presidência e da corregedoria com essa proposta e despacho de minha lavra, encaminhando o expediente a este colendo órgão especial. Com a inauguração, a instalação do Colégio Recursal em 2023, demonstrou o tempo que era necessário um ajuste no Colégio Recursal com ampliação de cargos. Ao invés de criarmos novas turmas de julgamento, tanto a corregedoria quanto a presidência chegaram à conclusão que, ao invés de criar novas turmas, nós colocássemos um juiz a mais em cada turma já existente, porque turmas com 3 juízes provocam um problema sério quando há necessidade de afastamento. Tem-se que convocar magistrado de vara, aí causamos problemas não só no colégio, como também nas varas. Então, com 4 membros compondo as turmas, esse problema não existirá mais, mesmo porque não será possível que saia mais de um ao mesmo tempo. Matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram a minuta de resolução. No mais, são afastamentos de magistrados e magistradas, alguns já deferidos pela presidência ad referendo deste colendo órgão especial. A matéria está em discussão. A unanimidade de votos, aprovaram todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Há sobre a mesa 2 pedidos de preferência e 3 de sustentação oral. Primeira preferência, cuidam dos itens 45 e 46 da pauta, são embargos de declaração civil, em que é relator em ambos os feitos o eminente desembargador Haroldo Viotti. Pede a preferência o doutor Paulo Hamilton Siqueira Júnior.
Tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, ilustres colegas, eminente procurador de justiça, senhores funcionários, todos presentes. Aqui são embargos declaratórios opostos por ambas as partes de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público a propósito de 2 leis complementares do município de Cotia. E o objeto dos embargos é uma declaração, é uma decisão monocrática do eminente desembargador Mário Devine Ferraz, quando em substituição eventual desta relatoria. Nos embargos que deduzem, a liminar foi deferida para suspender os efeitos dessas 2 leis complementares de Cotia. Nos embargos que deduzem, o prefeito de Cotia assinala que até a determinação de suspensão desses diplomas que versam sobre a concessão de alvarás, foram praticados diversos atos administrativos, alguns deles relativos à implementação de empreendimentos imobiliários, e que eventual determinação de suspensão ou paralisação das atividades poderá ocasionar prejuízos ao município. Entende? Pleiteia se esclareçam diversas dúvidas a respeito da eficácia eventualmente retroativa dessa determinação liminar. Os embargos do Procurador-Geral de Justiça, de seu turno, apontam omissão no tocante a um pedido formulado na exordial, que é de arrastamento do decreto de constitucionalidade no tocante à anterior legislação municipal. São 2 leis complementares de 2022 que padeceriam do mesmo vício de constitucionalidade e que, com a decisão concessiva de liminar, tiveram sua vigência repristinada. Então pede que se alargue, se estenda o decreto liminar para abranger também esses diplomas anteriores. A ação proposta tem por objeto leis que alteraram o zoneamento da comarca de Cotia, e o fundamento é a ausência de adequado planejamento técnico, igualmente o chamado retrocesso de natureza ambiental. Esses são os fundamentos. E que foram acolhidos na decisão aqui embargada. Que, a rigor, poderia ensejar, os embargos declaratórios poderiam ensejar conhecimento por decisão monocrática também, como diz o CPC, mas optei por trazer à mesa diante da relevância aqui da questão. E, pelo meu voto, eu estou entendendo que os embargos declaratórios do Procurador-Geral de Justiça comportam um acolhimento parcial para corrigir a omissão em que realmente incorreu, a meu ver, a decisão. Ao passo que são insuscetíveis de acolhimento os embargos opostos pelo prefeito municipal. Que pelas razões já divulguei o teor do meu voto, eminentes colegas, e estou deferindo aqui acolhendo os embargos do Procurador-Geral de Justiça para que a medida liminar também tenha por objeto essas leis anteriores de 2022 que padecem do mesmo vício, padeceriam do mesmo vício. Por outro lado, a meu ver, não tem razão os embargos do senhor prefeito do município de Cotia. A decisão de que se trata foi expressa no sentido de que seus efeitos produziam-se a partir da data de sua prolação e até o julgamento da ação. Isso não bastasse, é sabido que em sede de ação direta de constitucionalidade a concessão de liminar é em regra dotada de efeitos ex nunc para frente. A exceção de expressa disposição em contrário, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei da Ação Direta de Constitucionalidade. A decisão embargada, portanto, enfrentou e decidiu de maneira integral, fundamentação suficiente sobre a matéria deduzida. Eu estou, então, para resumir, senhor presidente, rejeitando os embargos opostos pelo prefeito do município de Cotia e acolhendo, em parte, aqueles opostos pelo Procurador-Geral de Justiça,
para que o decisório embargado, uma decisão monocrática, passe a viger aqui, enfim, para deferir a liminar também para suspender essas leis anteriores. Lei Complementar 325 de 22 e Lei Complementar 334 também de 22, todas no município de Cotia, a partir desta data até o julgamento desta ação. Com voto, senhor presidente. Pois não, muito obrigado. O eminente relator, nos dois casos, propõe ele acolhe parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora para sanar a omissão apontada e rejeita os embargos opostos pelo requerido, matéria em discussão. Por votação unânime, acolheram parcialmente os embargos opostos pela parte autora e rejeitaram os embargos opostos pelo requerido nos termos do voto do eminente relator. Assim fica decidido. Próximo pedido de preferência diz respeito aos itens 43 e 44 de ordem, embargos de declaração civil também, em que é relator o eminente desembargador Figueiredo Gonçalves pede a preferência a senhora Ana Carolina Salvador da Silva, que é estagiária. Tem a palavra o eminente relator. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento também Vossa Excelência e os demais colegas, digno procurador de Justiça, senhores advogados, funcionários e demais pessoas presentes. Senhor presidente, há uma ou duas sessões atrás, nós decidimos aqui uma questão a respeito de fixação de honorários de advogado, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, e 85, parágrafo 8º, letra A do Código de Processo Civil. E, ao final, decidimos que é válido o disposto no parágrafo 8º, letra A, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ele não seria inconstitucional, mas que deveria ser interpretado em conjunto com o parágrafo 8º, caput, para apreciação equitativa dos honorários. Ainda que a norma fala que se deva observar, mas ela não diz necessariamente se deva aplicar, os valores recomendados, ela não diz impostos ou determinados, pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, fixa parâmetros orientadores para o estabelecimento equitativo previsto no parágrafo 8º. Portanto, podem ser interpretados em cada caso concreto sem que haja contradição entre as normas, daí a aparente antinomínia que pode ser resolvida na forma como exposta no acordo. As embargantes são amici curiae, ambos são amicus curiae admitidos no processo. E eles sustentavam teses diversas, de que se deveria aplicar sempre o artigo 85, parágrafo 8º, letra A do Código de Processo Civil. E agora, inconformados com a decisão do acordo, interpõem embargos declaratórios, que são, na verdade, embargos que pretendem modificar todo o julgado. Até por isso não poderiam ser admitidos. Mas eu estou sustentando também que, na qualidade de amicus curiae, ambos os amices, eles atuam como auxiliar do juízo, isto é, eles trazem elementos doutrinários, argumentativos, para que o juízo, consultando todo o contraditório do processo e essa contribuição dos amici curiae, ele possa decidir. Mas o juiz tem liberdade para decidir. Ele tem a liberdade intelectual para fundamentadamente expor a sua decisão. Ele não está adstrito àquilo que os amicus curiae traga para os autos do processo. E, portanto, quando o juiz afasta aquela interpretação dada pelos amicus curiae e se posiciona em face do processo com argumentos outros, o amicus curiae, por ser auxiliar do juízo, ele não tem legitimidade para recorrer nos termos do artigo 138 e nem mesmo legitimidade para interpor embargos declaratórios que este artigo estabelece para os amicus curiae.
Mas então haveria uma aparente contradição entre o 138 e o seu parágrafo que dá a opção de embargos declaratórios para os amicus curiae? A meu ver, não. Como colaborador do juiz, o amicus curiae traz argumentos para embasar a decisão. Se o juiz o acolhe e profere a decisão, e ao ver do amicus curiae a decisão tem alguma incoerência, alguma contradição, não está clara em determinado ponto, ele pode, para aclarar, interpor embargos declaratórios. E, nesse sentido, ele continua atuando como colaborador do juízo. Agora, se o juízo não acolhe os argumentos do amicus curiae e ele interpõe embargos, querendo efeitos modificativos desta decisão, ele já deixou de colaborar com o juízo. Ele está tentando atuar como alguém que recorre do acórdão para tentar modificá-lo. E, para tanto, ele não tem legitimidade ativa. Eu cito aqui julgados desta Corte, do Supremo Tribunal Federal. É verdade que se aplicam às ADIs, que têm um alcance muito maior do que um incidente de inconstitucionalidade. Mas até por isso, estas situações são aplicáveis no caso concreto. E, portanto, resumindo, eu não estou reconhecendo legitimidade para os amicus curiae e, em face desses motivos, eu estou propondo não se conhecer dos embargos de declaração. Muito obrigado. O eminente relator propõe o não conhecimento dos embargos, mercê da ilegitimidade dos embargantes. A matéria está em discussão para os dois itens, 43 e 44. Por votação unânime, não conheceram dos embargos de declaração nos termos do voto do eminente relator. Primeira sustentação oral é o número 8 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Damião Kogan, com o voto 52.675. Pede a sustentação oral o doutor Rossini Oliveira Fragoso Neto, a quem convido a ocupar a tribuna. Muito boa tarde, doutor Rossini. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde. Desculpe. Só um minutinho, doutor. Pois não. O doutor defensor se manifestasse sobre a prejudicialidade do reclamo em face da Lei Municipal 7.408, de 10 de março de 2025. Pois não. Vamos nos ater, então, num primeiro momento, só a esse ponto. Se ultrapassado, prosseguiremos depois. Tem a palavra, doutor. Perfeito. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, excelentíssimo desembargador relator, a Procuradoria de Justiça, a todos os senhores desembargadores e senhoras desembargadoras. Nesse momento, senhor relator, inclusive a nossa sustentação oral resumiria-se a esse ponto exclusivamente, no que concerne a perda superveniente do objeto da ação e do interesse processual. A Câmara Municipal sustenta que houve a perda porque houve uma edição de lei posterior que revogou expressamente a lei originária. Sendo assim, a perda do objeto da ação, extinguindo-se, no nosso entender, o processo sem resolução do mérito, e é esse o nosso pleito, é esse o nosso pedido. E assim se encerra essa sustentação, desejando a todos nós uma excelente tarde. Muito obrigado também a Vossa Senhoria. Tem a palavra o eminente relator. Presidente, eu cumprimento o doutor defensor. Na verdade, nesse sentido, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485-6 e 493 do Código de Processo Civil. Pois não, o eminente relator propõe a extinção do processo. Nos termos do voto já distribuído a Vossa Excelência, a matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 e 493, ambos do Código de Processo Civil. Assim fica decidido. Muito obrigado. Boa tarde ao doutor Rossini.
Próxima sustentação é o número 9 de ordem, também ação direta de inconstitucionalidade, em que é relatora a eminente desembargadora Márcia Dalladea Baroni, com o voto 37.778. Pede a sustentação oral doutor Fernando Rodrigo Faria Silva, a quem convido a ocupar a tribuna. Falará pela autora Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM. Doutor Fernando, boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores e colegas aqui presentes. Existe aqui uma questão preliminar, se a decisão do ministro Zanin, que anulou a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ele simplesmente determinou que fosse reanalisada a questão do recurso extraordinário, né? Então, existe uma questão preliminar se existiria aqui um rejulgamento do acórdão, né, da questão de mérito, ou se simplesmente haveria aqui uma decisão da presidência reanalisando se caberia ou não, se negaria ou não seguimento ao recurso extraordinário. Na nossa visão, a decisão do ministro da Suprema Corte determinou tão somente a anulação daquela decisão em relação ao segmento do recurso extraordinário, e não rejulgamento, né, exercício do juízo de retratação aqui, com base no artigo 1040 do CPC, mesmo porque a questão tratada nesse processo, ela não estava em sede de julgamento de recurso repetitivo do STF. Então, portanto, a gente entende aqui que existe uma questão preliminar antes da questão de mérito. E ainda que haja o rejulgamento aqui no caso, existe aqui 3 pontos principais aqui que demonstram a inconstitucionalidade da lei municipal. O primeiro deles é que ela viola a reserva de administração, porque ela, na verdade, trata de gestão de serviço de saneamento, né? Ou seja, está usurpando matéria do Poder Executivo. O segundo é que ela não complementa as regras da Lei Federal 11.445 de 2007. E o terceiro ponto aqui de mérito é que ela ignora a proteção ao equilíbrio econômico do contrato, já que ela estabelece novas obrigações às concessionárias de serviços públicos sem aplicar a contraprestação em relação a isso. São esses os pontos que nós gostaríamos de trazer aqui para Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Fernando Rodrigo Faria Silva. Tem a palavra a eminente relatora, desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Muito obrigada, senhor presidente, a quem cumprimento também o advogado, membro do Ministério Público, meus colegas, advogados e partes eventualmente presentes. Senhor presidente, eu estou afastando essa preliminar arguída pelo advogado na medida em que, no meu sentir, quando do julgamento da reclamação, houve sim determinação de que houvesse o rejulgamento. Desta forma, foram encaminhados os autos à presidência desse tribunal, que encaminhou a esta relatora para rejulgamento no órgão especial. Então, com a devida vênia do entendimento do doutor, eu estou entendendo que era sim caso de rejulgamento. Nesse sentido, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizado pela Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviço Público de Água e Esgoto, ABICOM, contra a Lei Municipal 5684 de 22, no município de Matão. A discussão se limitou a verificar em que consiste a imposição das obrigações de informação à concessionária de serviço público de água e esgoto, se viola ou não o princípio da separação dos poderes e a competência privativa do chefe do executivo. A meu ver, a lei municipal que impõe essa obrigação não viola a separação dos poderes e ela também não afeta o equilíbrio econômico e financeiro. Por essa razão, em sede de rejulgamento, eu estou julgando improcedente, permanecendo válida a lei no ordenamento jurídico. Esse é o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relatora. Além de rejeitar a matéria preliminar, em juízo de retratação, propõe que seja julgada improcedente a ação. A matéria está em discussão.
Por votação unânime, rejeitada a matéria preliminar, julgar improcedente a ação direta nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigado ao doutor Fernando Rodrigo. Tenha uma boa tarde. Terceiro pedido de sustentação oral diz respeito ao item 60 de ordem, uma reclamação da comarca de Jandira, em que é relatora a desembargadora Silvia Rocha, com o voto 37.173. Pede a sustentação doutor Clilton Guimarães dos Santos, pelos interessados Fernanda Moreno Carrion e outros. Convido o doutor Clilton a ocupar a tribuna da defesa. Boa tarde, doutor Clilton. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, eminente corregedor-geral, senhora relatora, desembargadora Silvia Rocha. Essa reclamação, senhores desembargadores, dessa casa que eu tenho frequentado ultimamente, e o caso é um caso em que a reclamação provém do Ministério Público do Estado de São Paulo acerca de uma sentença proferida em sede de ação civil pública ambiental relacionada ao fato de cortes de vegetais para a edificação de uma obra sob autorização do município. Os meus clientes as obtiveram, mas o Ministério Público entendeu que havia um problema a ser resolvido relativamente ao julgamento de uma ADIM desta casa, em que a Lei 15.684 de 2015, no seu artigo 40, parágrafo 1º, havia sido declarada inconstitucional, segundo o entendimento do Ministério Público, e, segundo o entendimento do Ministério Público, o que esta casa teria feito nesta ADIM seria uma interpretação conforme, com modificação de texto, não obstante o acórdão diga que não há redução de texto na interpretação conforme que fizeram. O problema é este: a juíza, ao julgar a ação civil pública, julgou-a improcedente, entendendo que era suficiente, ou eram suficientes as autorizações obtidas, que não havia nenhum outro problema, porque o artigo 40 fala na prevalência da lei do tempo da aprovação do loteamento para a questão da edificação, da área não edificante, em razão de um córrego que passa logo atrás daquela construção, da edificação promovida por os meus clientes. O Ministério Público insiste, todavia, dizendo que a juíza fez uma má interpretação do acórdão, da decisão desta casa, e, por isso, o Ministério Público ingressa com essa reclamação contra esta sentença. Não sei se posso ser objetivo, mas devo sê-lo. A questão toda está na definição que esta casa deu quanto à constitucionalidade do artigo 40, parágrafo 1º, parágrafo único da Lei 15.684 de 2015. Esta casa disse no acórdão que não teria visto nenhuma inconstitucionalidade no dispositivo, mas apenas teria feito uma interpretação conforme, adicionando requisitos para edificações em hipóteses que claramente se referiam a situações de reurb, a situações típicas desse caso, sem nenhuma redução de texto, mantendo, portanto, a possibilidade que os proprietários de lotes em loteamentos já consolidados, como é o caso em Foco, um loteamento aprovado em 1979, nessas hipóteses, a lei a ser utilizada do ponto de vista ambiental era a lei da época da aprovação, portanto, haveria aí, o que a lei estadual fez foi reconhecer um direito adquirido, etc., com autorização, né, inclusive da lei federal. Pois muito bem, a nossa posição é de que o Ministério Público faz uma luta boa em torno do meio ambiente, nós respeitamos, eu esqueci
Daqui saudar o nobre procurador Zé Vicente, nosso querido amigo, enfim. Mas o fato é que o Ministério Público aqui peca por excesso de zelo, porque, de fato, a Lei 15.684 garante aos meus clientes o direito de edificar dentro dos padrões da legislação urbanística da época da consolidação do loteamento. A juíza entendeu perfeitamente bem a questão, fundamentou muito bem a sua decisão, dizendo que aquilo que foi acrescentado no julgamento não dizia respeito a qualquer modificação do texto da norma da Lei 15.684 e, portanto, o direito dos meus clientes estava absolutamente consolidado, tratava-se de um direito adquirido. Essa é a posição que nós defendemos, porque julgo muito importante chamar a atenção de Vossas Excelências, porque é quase uma interpretação autêntica que advirá hoje deste órgão. É uma interpretação sobre um julgado deste órgão. Então, é uma interpretação autêntica relevante, porque o Ministério Público tem feito disso um cavalo de batalha, ao nosso ver, excessivo, com todo o respeito. A opinião do Ministério Público é sempre bem-vinda em matéria, tem méritos pela luta em prol do meio ambiente, mas neste caso me parece não haver razão. A invocação aqui de que teria havido uma interpretação conforme com modificação total do texto é contrária à própria ideia de interpretação conforme, né, especialmente porque é anunciado no acórdão que não haveria nenhuma redução de texto. É claro que a matéria que deve se cingir à constitucionalidade da lei estadual, né, não se pode invocar argumentos paralelos como o tema 1010 do STJ ou coisa que o vale, e, portanto, nós aqui estamos apenas tomando o tempo de Vossas Excelências nessa tribuna para chamar a atenção para a importância desse julgamento, da interpretação autêntica que esta Corte fará de uma decisão que lhe é própria. É só isso, e eu agradeço muito pelo tempo de Vossas Excelências. Muito obrigado. Para que profira o seu voto, passo a palavra à eminente desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, senhores desembargadores, senhoras desembargadora, doutor procurador de Justiça, senhor advogado, cumprimento todos os presentes. Trata-se efetivamente de reclamação apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com base no artigo 9882 do Código de Processo Civil, em face de sentença lançada em 22 de janeiro de 24, em ação civil pública que tramita perante a segunda vara de Jandira, pretendendo garantir a autoridade do acórdão proferido por este colendo órgão especial desta Corte, no dia 5 de junho de 19, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, relator o eminente desembargador Jacó Valente, no qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei 15.684 de 2015, com interpretação conforme a Constituição Estadual, sem redução de texto, para restringir a possibilidade do uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de preservação permanente, desde que ocorra a regularização fundiária de interesse social com estudo técnico prévio e não seja área de risco. A alegação de afronta à autoridade de decisão do órgão especial tomada nesse julgamento, na qual foi dada a interpretação conforme, como eu disse. O voto é bastante longo e eu descrevo tudo o que aconteceu desde então, tanto nas ações referidas como em ação civil pública, parecer da CETESB a respeito do assunto, e vou direto à minha conclusão. O órgão especial concluiu que o parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual 15.684 de 2015 é constitucional, pelo que não infringe os artigos 191 e seguintes da Constituição do Estado ou princípios a eles correlatos, como o da vedação ao retrocesso ambiental, que impede a alteração legislativa que inviabilize ou reduza a proteção ambiental existente, tanto que não lhe impôs redução de texto, mas deve ser interpretado de maneira que o uso alternativo do solo, na forma do artigo 3º, inciso 6 do Código Florestal, em áreas de preservação permanente,
ainda não regularizadas só se dê mediante regularização fundiária de interesse social, com estudo técnico prévio e a constatação de que não se trata de área de risco, situação que, como foi dito, não se amolda ao caso em foco nos autos principais, que concerne a loteamento regular desde a década de 1970, que não se equipara a núcleo urbano informal e não se sujeita à regularização fundiária urbana. Diferentemente do que o autor propôs, não se vislumbra que o acórdão paradigma tenha limitado o alcance do artigo 40, parágrafo único da lei em questão, para que a partir de agora, com a nova interpretação do texto legal, à luz da Constituição do Estado, só seja possível construir em locais de assentamento urbano inscritos em áreas de preservação permanente que ainda não estejam regularizados após o preenchimento dos mencionados requisitos, vedando-se por extensão o direito de construir em loteamentos já regulares, se não imposto requisitos adicionais, repita-se, para a construção em núcleos urbanos informais. Não consta do acórdão paradigma que para a construção em lotes já regulares deverá ser observada a legislação em vigor, o que implicaria alteração significativa do parágrafo único do artigo 40 da lei estadual, que, reproduzindo regra do seu caput, é expresso ao dizer que deverão ser respeitadas as áreas de preservação permanente exigidas pela legislação vigente na data da implantação do licenciamento ambiental e do registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica. Sendo assim, a conclusão é de que a sentença proferida na ação civil pública a que diz respeito a este caso, no dia 22 de janeiro de 2024, não desafiou o acórdão deste colendo órgão expancial lançado na ação direta de inconstitucionalidade. O pedido, segundo minha convicção, é, pois, que o pedido é improcedente. Eu deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários por preponderar atualmente no Supremo Tribunal Federal em entendimento de que a reclamação é ação constitucional e não comporta condenação de tal natureza. Diante do exposto, senhor presidente, pelo meu voto, eu julgo o pedido improcedente. Muito obrigado. A eminente relatora propõe improcedência da reclamação. A matéria está em discussão. Tem a palavra o desembargador Beretta da Silveira. Senhor presidente, cumprimento também o nobre advogado pela sustentação da tribuna. Apenas com relação aos honorários advocatícios, na reclamação, o órgão especial tem sistematicamente, até o momento, fixado, condenado em honorários advocatícios. A eminente relatora traz três precedentes do Supremo atual da segunda turma, mas eu não sei se ainda isso é prevalente lá no Supremo. E nós temos julgado todas as reclamações até o momento, nós temos imposto os honorários advocatícios. Então, eu penso que, no momento, sem uma definição expressa e unânime do Supremo, o órgão poderia ou deveria manter o entendimento até o momento. Então, eu proponho a fixação de honorários advocatícios aqui nesta ação de reclamação. Pois não. Primeiro momento, vamos ver se a reclamação é procedente ou improcedente. Mas tem pela ordem a palavra o desembargador Francisco Loureiro. Só lembrando que, no caso concreto, o Ministério Público é parte. Então, não parece que, ainda que nós entendamos ou que mantenhamos o entendimento anterior de que cabe honorário de reclamação, não haveria condenação do Ministério Público ao pagamento de sucumbência a esse fato relevante. Portanto, eu acompanho a eminente relatora. O reclamante é o Ministério Público. Pois não. Pois não. Ótimo. Então, o mérito permanece em discussão. Por votação unânime, julgaram improcedente a reclamação nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigado ao doutor Clilton. Tenha uma boa tarde. Próximo é o item 29 de pauta, ação direta de inconstitucionalidade
em que é relator o eminente desembargador Luiz Fernando Nishi, com o voto 39.296. Neste caso, houve um pedido de destaque formulado pelo desembargador Carlos Bonnerá, mas como não teve início o julgamento, tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, nessa primeira intervenção, cumprimento a todos. É uma ação direta de inconstitucionalidade relativamente à lei municipal do município de Rinópolis, alegando a inconstitucionalidade de norma que obriga o Poder Executivo a publicar no site da Prefeitura Municipal informações das obras públicas em execução e finalizadas. A matéria não é nova aqui neste órgão especial e eu, ao longo do meu voto, eu tenho afirmado que, nesse caso, a norma impugnada não discorre acerca de estrutura da administração ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos, mas apenas impõe a obrigação de divulgação dos dados de andamento das obras públicas naquela municipalidade, prestigiando o princípio da publicidade. Então, eu discorro a respeito disso e só eu tenho conhecimento quanto à questão do parágrafo 1º dessa norma impugnada, que tem já uma divergência parcial por parte do desembargador Bonnerá, e nesse ponto é onde eu estou apenas julgando parcialmente procedente a ação, que no geral não há afronta à constitucionalidade, mas no parágrafo 1º sim, porque existem situações que são determinadas nesse parágrafo quanto à interferência administrativa, a forma como a divulgação deverá ser realizada, como especificar quais os dados, periodicidade, publicações, tudo a ser observado pelo Executivo no momento da difusão das informações. Então, apenas nesse ponto eu estou, pelo meu voto, julgando procedente parcial a ação direta, apenas com relação ao parágrafo 1º dessa disposição municipal. E eu sei que há divergência por parte do doutor Bonnerá a respeito disso. Então, é como voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe, então, a procedência parcial com a declaração de inconstitucionalidade apenas em relação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei 2058 de 2024 do município de Rinópolis. Tem a palavra o eminente desembargador Carlos Bonnerá. Obrigado, senhor presidente. Saudando a todas e todos, é a primeira vez também que falo. Sendo muito breve, data vênia do bem mencionado voto do culto relator desembargador Fernando Nishi, minha divergência é apenas parcial e cinge-se ao exame do parágrafo único do artigo 1º desta lei mencionada do município de Rinópolis, cujo teor obriga o Executivo a publicar no site eletrônico da Prefeitura Municipal, informações das obras públicas. Eu registro inicialmente que comungo da premissa de que o caput do artigo 1º atende os princípios de publicidade e transparência, sem violar a separação dos poderes, pois não trata de matérias de iniciativa exclusiva do Executivo. A norma questionada impõe ao Poder Executivo o dever de divulgar nesse site as informações e no parágrafo 1º, que é onde está o cerne da questão, diz o seguinte: fotos da obra. As fotos deverão ser atualizadas mensalmente, demonstrando a evolução da obra. Nome da empresa vencedora da licitação, bem como o número do CNPJ para eventual pesquisa. Valor do contrato firmado entre as partes. Indicar o percentual de andamento da obra. Isso aí é mensurado, toda obra é mensurada, é obrigatória essa mensuração mensalmente. E indicar essa mensuração na escala de 0 a 100%, incluindo o cronograma de pagamentos já realizados. E prazo para a conclusão da obra.
e após a conclusão da obra deverá constar o valor total gasto. Me parece, salvo o melhor juízo, e para resumir, que já existindo um site eletrônico na prefeitura, são dados que trazem a transparência do que está sendo feito. E é nesse ponto apenas que a minha divergência se insurge com relação ao magnífico voto do desembargador Nishi. Portanto, senhor presidente, pelo meu voto, resumindo, eu estou votando pela improcedência da ação. Muito obrigado. Eminente desembargador Carlos Monerá, que abre a divergência, propõe a improcedência da ação direta. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Desculpe, desembargador Paulo Alcides. Senhor presidente, cumprimentando a todos os presentes em nome de Vossa Excelência, eu ouvi atentamente ambos os votos, eu estou indicando vista. Então, o julgamento suspenso por indicação de vista do desembargador Paulo Alcides. Desculpe, desembargador Haroldo. Eu vou pedir licença para antecipar meu voto por razões compreensíveis. Pois não. Eu estou acompanhando o relator. O eminente desembargador Haroldo Viotti, adiantando o voto, já acompanha o relator. Mais alguém? Não. Então, suspenso o julgamento por indicação de vista do desembargador Paulo Alcides. Não havendo mais sobras ou pedidos de destaque, tendo sido julgados todos os feitos desta pauta, declaro encerrada a presente sessão, relembrando que semana que vem teremos sessão normalmente. Muito obrigado a todos, boa tarde.